Professor Fernando na área e nós vamos estudar sobre o meio técnico científico informacional, conteúdo da terceira série, volume 2, módulo 6, certo? O que é o meio técnico científico informacional? Da onde surgiu essa sigla gigantesca? Da onde surgiu essa classificação? O que é isso? Na verdade, o meio técnico científico informacional é uma proposta do professor Milton Santos, um geógrafo brasileiro fantástico. Eu vou colocar para vocês algumas informações sobre ele aqui na descrição do nosso vídeo. E ele foi um geógrafo que produziu muito, ele é muito importante para a geografia em diversos lugares do mundo, ele é muito lido e aqui no Brasil não é diferente. O professor Milton Santos propôs uma maneira da gente analisar a forma como o homem interfere, como o homem transforma o espaço. E aí ele classificou esse modo de atuação, de transformação do espaço em 3 grandes blocos, em 3 grandes momentos históricos. O primeiro momento ele vai chamar de meio natural, o segundo momento ele vai chamar de meio técnico e o terceiro momento ele vai chamar de meio técnico, científico, informacional. O que era o meio natural? O meio natural, na verdade, representa o período em que a ação humana no ambiente era extremamente limitada e condicionada a ele. Imagina as primeiras sociedades atuando e tentando se estabelecer. Esse período é desde o surgimento do homem até a Revolução Industrial. Todo o poder de interferência no espaço era muito pequeno. Não gerava tanto impacto. A gente não tinha, por exemplo, condições de fazer grandes transformações no espaço. A gente, na verdade, dependia das condições naturais. Por exemplo, a gente usava muitas forças do vento, no moinho, por exemplo, a gente usava a força da água, enfim, a gente condicionava toda a transformação que a gente precisava fazer aos elementos naturais. E a gente também não tinha muito como controlar. Imagina, se você quisesse iniciar uma produção agrícola numa área onde a terra não fosse muito boa, você estava limitado. Você não tinha elementos suficientes para fazer com que aquela terra produzisse, certo? Então você estava limitado a tudo que o meio natural te apresentava. Por outro lado, depois da Revolução Industrial, o homem teve uma guinada incrível no seu poder de transformação do ambiente. Essa é a grande verdade. A Revolução Industrial possibilitou ao homem fazer coisas que antes eram impossíveis. Criar equipamentos, criar mecanismos, inclusive, para poder voar, para poder respirar debaixo d'água. Ou seja, nós estamos falando de um poder absurdo de transformação do espaço. E o homem passou, então, depois da Revolução Industrial, a transformar o espaço com uma intensidade muito maior, com um ritmo muito mais acelerado. É isso que o nosso professor Milton Santos vai chamar de meio técnico. É esse momento da Revolução Industrial, ou pós-Revolução Industrial, que vai permitir esse aumento da escalada da interferência das sociedades no espaço. Correto? E o terceiro grande momento é o que nós chamamos de meio técnico científico informacional. Teria se iniciado depois da década de 70. No vídeo anterior, eu falei para vocês que a década de 70 foi importantíssima para grandes decisões no mundo. Foi um verdadeiro divisor de águas. Foi a década em que o Fordismo entrou em colapso. Foi a década em que o mundo passou a discutir as questões ambientais com um pouco mais de cuidado. Foi a década, na verdade, que surgiu o que nós vamos chamar de Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científico-Informacional. Esse momento, na verdade, ele também era o momento da Guerra Fria, é importante lembrar. Lembra o que estava acontecendo na Guerra Fria? Corrida espacial e corrida armamentista. A corrida espacial, principalmente, trouxe para o mundo um padrão de tecnologia nunca antes visto. Então o mundo passou a contar com novas tecnologias. Tecnologias e pesquisas em diversas áreas. Na química, na física,
na energia nuclear, robótica, experiências na nanotecnologia, ou seja, o mundo se abriu para uma série de novas possibilidades a partir das descobertas e do avanço tecnológico. E isso o Milton Santos vai chamar do estabelecimento do meio técnico, científico e informacional. Ele vai chamar esse momento de terceira revolução industrial. Foi o momento em que o mundo passou a se comportar de uma maneira diferente, principalmente com o avanço da tecnologia em relação aos transportes e à comunicação. Hoje, nós podemos nos comunicar de uma maneira completamente dinâmica, completamente diferente daquilo que era o padrão de comunicação do mundo até 1970, certo? Nós temos hoje diversos equipamentos com uma facilidade absurda de acesso à internet, celulares modernos, coisas fantásticas nesse nosso tempo que permitem a gente viver essa revolução em todos os âmbitos. Essa revolução mudou inclusive a nossa forma de relacionar com as pessoas. Eu tenho aqui em casa alguns equipamentos antigos e olha, isso aqui é um telefone fixo. Eu acho que não é uma realidade na casa de quase ninguém hoje. Quem é que tem telefone fixo? Ainda mais esse tipo de telefone aqui. Olha, como que era utilizado para fazer a ligação? Você tinha que girar, girar, girar. Esse é um tipo de tecnologia que funcionava e ainda funciona. Padrão, inclusive, da década de 70, padrão, inclusive, antes dessa revolução técnico-científica e informacional. Hoje, o que nós temos? Os aplicativos, a facilidade de comunicação remota, a facilidade de comunicação. Imagina, você pode hoje fazer uma transferência sem necessariamente ir ao banco. Você está em casa, de quarentena, e pode, com o seu aplicativo, fazer uma transferência. Você pode pagar uma conta online, ou seja, isso é uma característica desse nosso tempo, desse tempo que nós chamamos de revolução técnico-científica e informacional, ou revolução, ou terceira revolução industrial. Para a gente finalizar, é importante dizer que a terceira revolução industrial se intensifica e intensifica a globalização. E uma das características é fortalecer o chamado neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É uma forma de governo que propõe um Estado mínimo, com uma mínima participação do poder público nas empresas, uma mínima interferência do poder público nas atividades laborais, nas atividades empresariais, o poder público se limitando apenas à segurança e olhe lá, certo? Hoje, nesse contexto da pandemia, nós estamos vendo que a ideia do neoliberalismo ela acaba sendo falha em alguns pontos, principalmente porque a gente precisa de um Estado forte para poder socorrer tanto as pessoas quanto as empresas também. Então, o neoliberalismo ele é uma marca realmente desse momento, da terceira revolução industrial, mas ele não é uma realidade prática para todo mundo, não. Ok? Uma outra questão é a possibilidade de condições crescentes para o capital. Nós vivemos na era do capital, onde o capital, infelizmente, ele acaba se colocando como mais importante do que as pessoas. As pessoas às vezes estão preocupadas com o mercado, com a economia, e não necessariamente preocupadas com a condição de vida de outras pessoas. Essa é uma realidade do nosso tempo, realidade que se estabelece nessa terceira revolução industrial. E para finalizar, olha as características, eu anotei aqui para vocês, características da revolução técnico-científica informacional. Veja, automação e robotização da linha de montagem, mão de obra qualificada, diversificação da produção e produção just-in-time. O que é isso, na verdade? Eu estou falando o seguinte, que as características da revolução técnico-científica informacional, elas vão de encontro a exatamente tudo aquilo que é o toyotismo, o padrão flexível. Então, esses dois assuntos se conectam num só. Façam os exercícios contextualizados e conceituais da nossa apostila e numa próxima oportunidade nós corrigiremos, estaremos juntos. Um forte abraço.